Uma palavra tão linda, já quase esquecida, me fez recordar. Contendo 7 letrinhas e todas juntinhas se lê cativar. Cativar é amar, é também carregar um pouquinho da dor que alguém tem que levar. Cativou, disse alguém, laços fortes criou. Responsável tu és pelo que cativou. Num deserto tão só, entre homem te vem. Vou tentar cativar, viver perto de alguém. Vou tentar cativar, viver perto de alguém. Contendo 7 letrinhas e todas juntinhas se lê cativar. Cativar é amar, é também carregar um pouquinho da dor que alguém tem que levar. Cativou, disse alguém, laços fortes criou. Responsável tu és pelo que cativou. Num deserto tão só, entre homens de bem. Vou tentar cativar, viver perto de alguém. Vou tentar cativar, viver perto de alguém. Boa noite, que a paz, a luz do Divino Mestre Jesus possa se fazer presente em nossos corações e os nossos pensamentos. Mais uma vez, estamos aqui para iniciar a nossa palestra de quinta-feira, da segunda quinta-feira do mês, que nós possamos já nos religarmos com a espiritualidade amiga, com as vibrações harmoniosas do alto, lembrando a todos que não se esqueçam de colocar a garrafa, a jarra, o copo com água, porque durante a palestra nós já estamos recebendo a presença da espiritualidade superior, os médicos, enfermeiros, que vêm estar conosco, trazendo toda a medicação dos laboratórios celestes, de acordo com a necessidade física, espiritual, emocional de cada um de nós. Então, não esqueçam já de preparar a garrafa, jarra ou copo com água. E para iniciar a nossa explanação de hoje, da palestra, que traz como tema Vencendo o Desânimo, que é bem apropriado para esse momento que nós estamos vivenciando, que nós estamos experimentando com a pandemia. Mas antes vamos fazer a reflexão da mensagem do livro Oportunidades Todo Dia, que é uma mensagem, que é um livro que traz a mensagem de vários espíritos, inclusive da nossa querida irmã Sheila, psicografada por Herculino Tonsing. A lição é 40 e traz como tema ora. Nos momentos difíceis, ora. Nas aflições e amarguras, ora. Nunca deixes que o desespero e a angústia vençam tua determinação e tua fé. Tens o escudo protetor da oração. Basta apenas que saibas manejar as tuas defesas e verás que tudo superarás.
sem pesares. Usa a tua ferramenta de oração em todos os momentos, mas não tornes mero idólatra, repetidor de palavras vazias. Faze de tua vida, de tuas ações e de teu procedimento a verdadeira prece que distingue o simples homem do verdadeiro cristão. Então, neste momento, meus irmãos, vamos nos preparando para a prece, já entrando em sintonia com a espiritualidade amiga. E assim, nos colocamos diante de Deus e de Jesus, pedindo a permissão para o início dos nossos trabalhos desta noite. Que a mensagem escolhida e trazida para os nossos esclarecimentos possa servir de refazimento das nossas energias, trazendo aos nossos corações energias de esperança, de otimismo, de alegria, de ressignificação das nossas vidas, neste momento em que todos nós estamos vivenciando este momento tão difícil da pandemia, mas que nós possamos entender a importância deste momento para que possamos ressignificar, refletir da necessidade que temos para enfrentarmos as mudanças que precisamos fazer em nossa vida, na nossa trajetória reencarnatória. Que Jesus, nosso irmão maior, nosso amigo incondicional de todas as horas, possa nos envolver com toda a energia de amorosidade e de paz. Esteja conosco, hoje e para todo sempre. Que assim seja. A nossa palestra de hoje, a nossa reflexão, ela traz como tema Vencendo o Desânimo. Chico Xavier, através de André Luiz, Chico Xavier, psicografia da mensagem de André Luiz, vem nos falar sobre o desânimo, que quando nós nos encontrarmos em desânimo, que nós possamos ter forças para sair dessa sintonia de desânimo. É natural que todos nós, espíritos ainda imperfeitos, estagiando neste mundo que ainda nos traz aflições em decorrência das nossas próprias imperfeições, nós nos vemos muitas vezes com esse sentimento de desânimo, de tristeza, diante das dificuldades que nós experimentamos. Mas que nós devemos procurar meios de não permanecermos nessa sintonia. Muitas vezes o desânimo ele se apresenta em nossas vidas por diversas razões. É perda de um ente querido, perda do emprego, dificuldades financeiras, Mas como disse Chico, na vida tudo passa, isto também passará. As coisas boas, as coisas que nos trazem felicidade, mas as coisas também, coisas e situações que temos necessidade de enfrentar, que faz parte do nosso crescimento, que faz parte das experiências que temos que vivenciar para o nosso crescimento, para a nossa evolução espiritual. E que nós, entendendo que somos espíritos imortais e que estamos aqui pela misericórdia e pela bondade de Deus, que nos deu a oportunidade de nos reajustarmos às suas leis, corrigirmos as distonias causadas por nós em vidas pretéritas e muitas vezes nesta própria existência. Então, André Luiz, através de Chico Xavier, pela psicografia de Chico,
nos vem convidar a sair desse desânimo, né? E às vezes são pequenas ações, pequenos movimentos que nós temos que fazer. Buscar forças, muitas vezes, né? Dependendo da situação que tenha nos levado a esse desânimo. Então, são atitudes muitas vezes simples, né? É você ligar para uma pessoa, um amigo, que possa estabelecer uma conversa salutar, que nos tire dessa energia de desânimo, de tristeza, né? É uma boa leitura, uma leitura edificante. Assistir a um filme que vai trazer uma mensagem que nos faça refletir e sair dessa energia de desânimo, de tristeza. Nesse momento em que todos nós estamos sendo convidados a permanecermos em casa, convivendo com os nossos entes queridos, temos observado que muitas das situações que nós não tínhamos nos deparado ou não dávamos importância, estamos sendo convidados a observar tudo aquilo que nos envolvia e que muitas vezes nós nem prestávamos atenção. Então, nós recebemos o convite de retornarmos aos nossos lares, de darmos valores às pequenas coisas, né? É uma planta que você planta, né? Que você contempla e consegue enxergar ali a grandiosidade, a beleza de Deus, né? É uma convivência mais próxima com o seu companheiro, com a sua companheira, com os seus filhos, mesmo diante das dificuldades que todos ali apresentam, mas é a oportunidade do nosso crescimento. E ultimamente, realmente, nós estamos sendo visitados por esse sentimento, por esse comportamento de desânimo, pela incerteza, pelo medo. Então, André Luiz, ele vem nos fazer esse convite de nós fazermos esse movimento. E Joana de Ângeles, através da psicografia de Divaldo, nos fala que nós temos que combater esse comportamento, essa energia de desânimo que vai muitas vezes nos levar à tristeza e à depressão. Então, é o querer, é a mudança de atitude, é nós buscarmos em situações, em propostas edificantes para que possamos sair dessa sintonia. Então, nós podemos, diante dessa situação de desânimo, ser o momento de refletirmos para buscarmos novos objetivos, nossas metas, iniciar um curso, programar um estudo, por exemplo, das obras básicas, né, da doutrina espírita, as obras complementares, ou seja, são propostas e situações que vai preencher aquele vazio que ora se faz presente na nossa intimidade e nos nossos corações. José Carlos de Lucas, que eu gosto muito das palestras e das obras dele, que ele trabalha muito bem essas questões que nós trazemos no nosso comportamento, que são resultados, muitas vezes, das experiências de vidas pretéritas, principalmente as experiências dolorosas, de sofrimento, de dor, de desânimo, que ficam registrado, né, em nós enquanto espíritos imortais, como diz Joana de Ângeles através de Divaldo nesse livro Desafios e Soluções, se não me engano, na lição que fala Energias da Vida, que nos esclarece também que essas experiências, né, que nós vivenciamos em vidas pretéritas, em determinados momentos na vida atual, nós vamos apresentar em forma de comportamentos. E comportamentos, muitas vezes, de pessimismo, desse desânimo, dessa falta de querer sair dessa situação. E que muitas vezes vai causando comportamentos de desequilíbrio. Então, nós temos que pedir forças e fazer um movimento que depende de nós para que possamos, no lugar do desânimo, do pessimismo, preenchermos esse vazio ou esse sentimento com atitudes, pensamentos e vibrações de otimismo.
É nós procurarmos, através da oração, e focar em sentimentos, em comportamentos que vão, aos poucos, sendo substituídos por esse desânimo, essa tristeza, que muitas vezes é um passo para a depressão. Então, voltando a José Carlos de Luca, ele conta a história de um filósofo, Alain de Botton, é um filósofo inglês, e ele relata a sua própria experiência, dizendo que muitas vezes ele era acometido por esse sentimento de desânimo, de tristeza. Então, quando ele se sentia nessa sintonia, ele ia para o aeroporto. Mas o que ele ia fazer no aeroporto, né? Não era nem para viajar. Ele ficava ali vendo aquele movimento das pessoas de ir e vir. E aí ele nos fala que a vida é um movimento em que nós temos a hora de chegar e de partir. E aquele movimento da vida, ele entendia como se fosse um movimento que nos oxigena, que nos dá a possibilidade de estabelecer novas metas, de manter a nossa vida em movimento. E assim ele saía dessa sintonia de desânimo. Assim somos nós também, né? Procurarmos mecanismos que nos leve a essa reflexão, que nos tire da inércia, né? É natural que muitas vezes nós sejamos visitados por esse sentimento, por essa sintonia. Aliás, nós somos espíritos ainda imperfeitos, que dentro da nossa tela mental, dentro da energia que nos envolve, dentro do nosso processo de evolução espiritual, nós estagiamos em 3 níveis, na condição em que nós nos encontramos, muito mais no nível 1 e no nível 2. Então, nós estamos ainda estagiando entre o instinto, autopreservação e estagiando também naquele nível em que nós estabelecemos a relação conosco, a relação com as pessoas. E de acordo com o que nos acontece, nós somos visitados por esses sentimentos. Agora, cabe a cada um ressignificar, acolher esse desânimo, perguntar para si mesmo o que é que está me acontecendo neste exato momento que está me levando a ter essa atitude de desânimo, de tristeza, né? Então, a doutrina espírita é uma religião que ela nos convida a irmos para a frente, não ficarmos estagnados. E muitos de nós estamos tão assim, muitas vezes, acostumados com essa energia, que nós mesmos temos dificuldade de romper com essa tristeza, de romper com esse sentimento, de romper com esse comportamento do tanto que está, muitas vezes, arraigado na nossa intimidade. Então, hoje nós estamos aqui falando de combater, que é um desafio, né, para nós, como diz o tema da palestra, vencendo o desânimo, é um desafio para nós, né? Porque muitas vezes nós nos encontramos mesmo em situações que são situações dolorosas, situações em que nós olhamos para o lado e muitas vezes não encontramos saída para aquilo que está tanto nos afligindo. Mas não podemos esquecer que a oportunidade da vida trata-se da bondade e da misericórdia e da justiça de Deus. E que se nós formos agraciados para estarmos aqui revestidos na matéria, para que assim possamos trilhar a nossa caminhada rumo à perfeição, é porque Deus permitiu. Então, cabe-nos nós sairmos dessa situação, porque nós estamos matriculados nessa escola planetária. E as dificuldades que hoje se fazem presente nesta vida é porque são situações e experiências necessárias para o nosso crescimento, para os nossos ajustes
junto às leis divinas. Então, se nós recusamos e permanecemos nessa situação que nos impede o crescimento, que nos impede darmos um salto, como eu disse, a doutrina espírita é uma doutrina que nos esclarece a importância de nós andarmos, de nós caminharmos e não permanecermos estagnados, porque quando nós estagnamos, nós comprometemos o nosso processo evolutivo, desperdiçamos uma reencarnação. E aí, quando nós não tivermos mais condições de permanecermos aqui e despertarmos no mundo espiritual, na erraticidade, aonde permanecem espíritos que ainda têm necessidade de reencarnar, tomamos consciência da oportunidade que nós desperdiçamos. Então, nesse sentido, vale ressaltar esse ensinamento que Joana de Ângeles, através da psicografia de Divaldo Pereira Franco, nesse livro Vida, Desafios e Soluções, em que diz o seguinte, peço licença para ler esse parágrafo. Constrói a ideia e sofre-a de que tudo sempre lhe dá de sair mal, não se esforçando para que suas tentativas de mudança se coroem de resultados positivos. Então, é aquilo que eu disse, muitas vezes nós trazemos conosco, arraigado na nossa intimidade, no nosso inconsciente, as experiências de sofrimento que experimentamos em vidas passadas. E quando nós retornamos novamente na matéria e com essas impressões que nos chama, nos convida ao refazimento e nós não conseguimos, muitas vezes nós tomamos uma postura de masoquismo e aí permanecemos com essa energia. E é isso que Joana de Ângeles vem nos esclarecer. São energias, comportamentos, sentimentos que não nos permitem sair dessa situação. E sempre quando nós nos deparamos com alguma situação, nos remete àquele sofrimento. E aí vem aquele pensamento de que tudo que nos acontece vai ser mal, que nós não vamos conseguir sair dessa situação de desânimo, de tristeza, né? Não fazendo esse esforço, esse movimento de que precisamos colocar no nosso íntimo energias de positivismo, de otimismo, né, que nos faz crescer, dar um salto na nossa evolução espiritual. É logicamente que muitas vezes esses sentimentos de desânimo nos visita de acordo com as situações que vivenciamos. E numa situação, por exemplo, de perda de ente querido, é natural que permaneçamos por um período, né, com essa tristeza, com esse desânimo, né? Emmanuel fala que nós devemos viver o luto de 6 meses a 1 ano, com o entendimento que nós já temos, que somos espíritos imortais e que a vida continua. Apesar de termos esse conhecimento, existe sim a necessidade, a saudade daquele ente querido, né? A presença, a ausência física daquele ente querido, muitas vezes nos leva a esse sentimento de desânimo, e é natural, né? Porque são pessoas que amamos, mas devemos trazê-los também em nosso coração, né? Lembrar dos bons momentos que vivemos e que nós ainda estamos aqui para dar continuidade naquilo que nós propomos, né? No nosso planejamento reencarnatório. Então, devemos fazer o esforço de trazê-los em nossos corações, né? Lembrar dos bons momentos e dar continuidade na nossa existência, com ânimo, né? Recorrendo à prece. Agora, se esse desânimo ele tem causa em outros motivos, né? Nós devemos estabelecer
novas metas, novos objetivos, fazer novas tentativas, né? Porque são nesses momentos que nos convida ao crescimento, né? Às vezes nós estamos experimentando essas situações para que nós possamos estabelecer novas metas, né? E desenvolver aquilo que nós precisamos desenvolver em nós, ou seja, na parte da moralidade, ou seja, na parte do intelecto, né? Escolher uma nova profissão, um novo emprego. Agora, existem situações em que são situações tão insignificantes, mas que nós damos tanta importância, uma importância muito maior do que merece, e perdemos o tempo com esse sentimento de desânimo, nos entregando à ociosidade, à tristeza, e deixamos de realizar, de vivenciar aquilo que precisamos vivenciar para a nossa evolução espiritual. Então, neste momento em que todos nós estamos sendo convidados, né, a viver essa experiência da pandemia, que tem nos levado a apresentar sentimentos de medo, de desânimo, de incertezas, que nós possamos não só nos entregarmos a esses sentimentos e a esses comportamentos, mas fazermos uma reflexão do que este momento está nos convidando. Nós estamos vivendo no crepúsculo da transição planetária. Estamos vivendo no crepúsculo da transformação deste planeta de prova e expiações para um planeta de regeneração, que está no seu processo inicial e que vai levar muito tempo ainda. Só que depende de nós, né? A transformação, ela se inicia na nossa intimidade. A evolução, ela é individual e intransferível. Então, para que o planeta ele se transforme também num espaço, num local melhor para nós vivermos, com mais segurança, com mais amorosidade, este momento está nos convidando a essa reflexão. Então, que nós não nos entreguemos ao desânimo, mas que nós possamos, a cada sentimento de desânimo e medo que nos visite o coração e a intimidade, possamos fortalecer na fé, na oração e no propósito de transformarmos também em pessoas cada vez melhores, trazendo o Evangelho de Jesus em nossos corações, vivenciando as leis divinas, que é o processo pelo qual nós teremos a possibilidade de libertarmos de todo esse sofrimento, de todas essas amarras que nos escravizam. Que Jesus nos abençoe, que Ele nos ilumine e que neste instante eu convido a todos para prepararmos para a oração e a fluidificação da água e recebermos o tratamento espiritual que cada um de nós necessita neste momento tão oportuno, que a espiritualidade amiga carinhosamente vem nos proporcionar, refazendo as nossas energias, trazendo as energias necessárias para fortalecer a nossa fé e a nossa esperança. E assim, nos encontramos neste momento nos colocando diante de Deus e de Jesus, deixando que o sentimento de gratidão nos envolva, agradecendo pela oportunidade de estarmos aqui em oração, buscando esse alimento espiritual que fortalece as nossas energias, como se fosse um bálsamo salutar a nos envolver.
E assim, vamos sentindo essa energia amorosa trazida do alto, como uma brisa leve que sentimos adentrar e a envolver os nossos corações e os nossos pensamentos, aliviando as nossas dores, transformando as nossas incertezas, os nossos medos, em energias de fé e esperança. Confiantes nesse Pai amoroso, mas também, neste momento, entendemos que cada um de nós temos o dever de fazermos a nossa parte, aquilo que nos compete. Por isso, agradecemos a oportunidade e pedimos, ó Pai, a permissão da espiritualidade superior e amiga, que coloque os remédios, as energias necessárias nas águas dos lares, das pessoas que neste instante compartilham conosco este momento. Que esse medicamento trazido do alto possa restabelecer a saúde do nosso corpo físico, do nosso corpo espiritual, equilibrando as energias, equilibrando toda a nossa estrutura emocional. Jesus, nosso Mestre Divino, nosso irmão incondicional de todas as horas, esteja sempre conosco, hoje e para todo e sempre. Que assim seja. Boa noite a todos, que nós possamos realmente, ao beber a nossa aguinha fluidificada, tratada, possamos nos sentir melhores, mais animados, mais otimistas, sentindo realmente a saúde do nosso corpo físico, espiritual e principalmente emocional. Um beijo no coração de todos, muita paz e muita harmonia. Que assim seja. Uma palavra tão linda, já quase esquecida, me fez recordar. Contendo 7 letrinhas e todas juntinhas se lê cativar. Cativar.